Fala, galera! Mais um papo descontraído na área. Fala aí, mano, Rick. Fala, Ed, tudo bem? Tava num papo aqui fora das câmeras. Tava legal, sensacional, Cê né, é cara? louco. Quem nós tá hoje aqui, cara? O cara que incrível, a gente né? trouxe hoje, galera, Ó, a gente já vai trazer. Você que tá aí, ó, já entra, compartilha essa live, cara. Dá um like, se inscreve no canal se você não estiver inscrito e vem com a gente, né, Ed? Hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre som, sobre áudio, sobre mesa. Você que gosta ou não sabe, tem alguma curiosidade, o cara que está aqui. Né, Vamos pra você chamar que tá já? começando, né, vai ser crucial. Não exato. pode perder essa live. Eu tenho bastante amigos, viu, Batata? bom, Eu tenho bastante que bom. amigos que trabalham com isso e com certeza já te conhecem. Inclusive o cara que trabalha aqui, eu falei que você é daqui, ele falou, mano, não acredita que eles estão fazendo uma live lá na Mas qual, C&A. mas qual que é o nome desse cara? Como é o nome que você vai dele? É chamar, Ivan, cara? né? Ivan. É Ivan? Ivan Aragão, né? Seja bem Isso. Ivan Aragão. Ivan Aragão, mas Mais Obrigado, conhecido como gente. Batata. Batata. Né? Isso. Você tem parente, o Jorge Aragão ali e tal? Tem alguma semelhança? né? alguma parentesco? Deve estar na árvore genealógica, deve ter Deve alguma tá, coisa. pode deve ser, tá é rolando. verdade. E eu vi outro dia que ele é lá do Nordeste, alguma coisa assim, Sim, né? Que minha aham. família originariamente é lá de Aracaju. De entendeu? Aracaju? legal. É, Meu então- pai, a família do meu pai Ah, também é é? de Aracaju. Aí, vai Ah, ver é? quem sabe. Vai, né? quem sabe, Exato, né? verdade. Então vamos começar, né? Antes disso, a gente quer agradecer a LTW, o nosso patrocinador que tem acreditado no nosso trabalho. Obrigado, LTW. E vamos perguntar agora pra ele, né? Vamos lá. Fala um pouquinho do Batata. Como que você começou? Cara, Antes de você se tornar esse cara que você é hoje. assim, a história, tecnicamente, do meu começo no áudio se confunde com a minha vida, porque meu pai era técnico de gravação já. Que show. Meu pai trabalhava na Veracruz. Aqui em São Bernardo. Isso. E ele era técnico de gravação e de áudio da Veracruz. Que show. Então Então ele foi uma grande referência pra você, então, Ele seu ele pai. foi a Total. principal, então. Total. Que era muito engraçado. Eu lembro assim, com, sei lá, 7 anos de idade, eu andando pelo meio da Veracruz, né, puxando o microfone, ajudando meu pai. Meu pai fazia muita coisa, muito Foley. Para quem não conhece o que é Foley, são aqueles ruídos incidentais. Por exemplo, o cara andando na areia, a garrafa quebrando, Sim. chuva, batendo na porta, esse tipo de coisa, entendeu? Barulho de avião. Certo. Então, tinha uma caixa O de Foley madeira. tira esses ruídos. Não, Não. ele faz isso. Ah, Ele ele faz. faz Você, isso. vamos lá. Hoje não mais, porque esses ruídos, essas coisas já vem montado nos filmes lá, né? Já vem sem a voz Aham. vem tudo já montado, não vem com a voz dos personagens lá. Certo. Mas antigamente, e mesmo quando é filme nacional ou alguma produção nacional, você tem que ter isso, né? O cavalo andando, correndo na areia na praia. Aí você tem que fabricar aquilo. Tem que ter. Nossa, é muito engraçado É. como eles Exato, É fabricaram. legal, né, cara? É muito Aí, engraçado. você batendo de porta, aí Sim. as pessoas andando no mato. Então eu lembro que tinha uma caixa de madeira, aí, por exemplo, tá andando num lugar, numa estrada que tem pedregulho. Aí ficavam 2 microfones ali, aí eu andava ali, O cara para o meu pai captar aquela coisa e andando Aham. no pedregulho. Tá andando no mato. Então tinha folha lá de papel... Folha. Papel, não era papel celofane, Celofane. né? Colocava ali, eu ficava pisando para simular o barulho das folhas que Certo. o cara estava andando no meio do mato lá. Então, esse é o Foley, né? Você fazer esses ruídos, né? Esses barulhos Que legal, incidentais pô. para você colocar. Trovão. Como é que vai Sim, fazer o quero trovão? fazer- Você pega isso, exatamente, uma folha de alumínio, alguma Aham, coisa. Alumínio uma não, mas chapa. de uma chapa de ferro lá, Aham. fica balançando, aí ela faz o barulho do trovão, né? Que legal, pô. Caraca. Então, Esse é o assim, Foley. Isso, esse é o Foley. Não né? conhecia não, cara. Sabia já disso aí? Já sabia. É, Já aprendi vi mais alguns uma. vídeos também. Podcast também é cultura. Também é cultura. Então, E aí assim- você começou Isso, através aí- dele. Isso. Aí meu pai trabalhou um tempo como técnico de gravação na Copacabana, que o estúdio da Copacabana era ali no Tabuão, Aham. que gravava todos os artistas, era muito famoso na época. E era uma época que o artista comum, ele não tinha condição de gravar. Aí a gravadora era forte, era aquela Sim. coisa toda, porque os estúdios eram extremamente caros, equipamento não dava para ninguém comprar, que se não fosse uma companhia, e para montar também.
Então, assim... A maioria era importado. Tudo era importado. Até hoje, né? Acho que até Tudo hoje. Não, não é? hoje acho que tem Né? algum... Tem ainda? Tem brasileiro, Tem né? equipamento? Mas os que são O mais... top de linha mesmo não tem, assim, um nacional. Pelo menos eu não conheço, não posso falar que não tenha. Mas qualquer um que vai chegar no estúdio para gravar, se tiver alguma coisa só nacional, ele não vai sentir muita firmeza. Então, Certo. temos alguns equipamentos que são determinantes para que esse estúdio receba pessoas. Né? E tem esse preconceito do artista chegar, um artista conceituado, e ver que o equipamento não é de ponta, ele não querer gravar? Uma exposição, Roberto Carlos. Vê lá que o negócio lá, a marquinha meia... Na verdade, o Roberto tem o estúdio dele, né? Então, eu acho que ele já... Já é outro patamar. É outra história, é outra coisa, né? Mas assim, a gente tem a gente chama de DAW, né? Que escreve DAW, que são os softwares de gravação para fazer isso. Né? Que antigamente era o gravador de rolo, aí tinha os cassetes, depois passou para DAT. Aí hoje a gente tem os computadores que fazem né, esse trabalho. E a gente chama de DAW, né, DAW, esse software que vão gravar, vão editar e vão mixar. Né? A gente tem uma coisa muito comum que chama o Pro Tools, né? O Reaper, né? E alguns outros aí, como Logic Audio, enfim. Tem uma variedade imensa. Então, a DAW, às vezes, nem faz tanta diferença. Né? Mas eu conheço artista que, se chegar no estúdio e não for um Pro Tools, ele vai torcer a cara, entendeu? Certo. Vai torcer o nariz lá, não vai querer muito. Mas o resto são o quê? Os prés, a mesa que está usando, e, enfim. E aí é aquela coisa também do custo. Né? Normalmente, o cara tem um equipamento de menor custo, ele vai conseguir cobrar menos do que um cara que tem um equipamento com custo maior. Exato. Claro que a técnica, né, o cara que estiver gravando, o responsável pela gravação lá, né, o técnico que vai estar gravando, ele vai pesar muito nessa avaliação, né? Mas é uma soma de equipamento com o fator humano que tiver dentro do Por estúdio. mais profissional que o técnico seja, se não tiver um equipamento bom, não vai ser 100%. Não é bem assim, porque a gente já viu no Tem Grammy, algumas... no Grammy do ano passado, a menina que ganhou o Grammy, não me recordo o nome dela, até depois vocês podem colocar, o disco dela, sabe onde foi gravado? No quarto do irmão dela. Certo. Então, mas com equipamentos bons. Né? Não necessariamente. Não, o equipamento era bom, mas não era um equipamento que você encontra no estúdio, né? Sim. Que vale lá, assim, que o cara gastou $1 milhão. Né? Não era isso. Dentro do quarto dele não tinha um equipamento desse porte. Então aí também veio o quê? A música é mais importante. Né? Que a música vai soar independente do equipamento. Ah, não é bem assim, tal, não sei o quê. Mas isso veio provar, né? O cara a menina que ganhou o Grammy, veio provar que a junção de tudo, né? Da tecnologia com o talento, né, dela, fizeram com que, mesmo gravando tudo dentro do quarto, ela ganhasse o Grammy. Legal, é uma junção, né? Exatamente. É uma junção. É uma junção. Ah, você está falando que o estúdio grande hoje não tem mais como ganhar nada, ou que seja... pode ser afastado, pode ser descartado de jeito nenhum. Certo. De jeito nenhum. E hoje... Mas se o estúdio grande tiver um técnico ruim... Exato. Pode ter o melhor equipamento. Se o cara não souber... operar... Sabe por que a gente não vai conseguir ter essa noção e fazer essa conta? Porque o estúdio grande não tem técnico ruim. Exatamente. Nossa, você entendeu? Tudo também. Você já viu um piloto de Fórmula 1 ruim? Você vê o cara que se destaca. Correto. Né? Mais ruim... Ruim você não vai ver. Aí o cara fala, o Rubinho, bicho, o cara não andava nada. O bicho, ele andava 300 km por hora, amigão. Vai entrar numa curva a 300 km por hora. É ruim, ultimamente só vejo no meu São Paulo, viu? Jogador ruim, viu? O São Paulo é um time bom com jogador ruim. É um clube bom. Clube bom, Clube bom, com jogador time ruim. horrível. Isso é verdade. Eu posso falar que eu sou corintiano, bicho. Você então, é corintiano. A gente está passando quase a mesma coisa. Mas nós ainda tá pior. Nós estamos ainda pior. Uma baita de estrutura, né? Uns times grandes, né? Sabe o que eu acho legal no São Paulo isso? Tá desse jeito? Porque a gente dá muita risada, velho. Então. Tem que ter piada, tem que ter um motivo, né? Quero ver sábado o Palmeirinha. Não, Palmeiras e Chelsea. Chelsea... Você acha que ganha Chelsea?
O Fabinho Cara, acha que não, mas eu acho que é o Chelsea Eu que vou vai. falar uma coisa, é a gente torcer, Sim. outra coisa é a gente, né, entrar no que acontece de verdade, no Que que é acontece. imprevisível hoje o futebol. É, assim, é claro que o Chelsea é muito melhor. Não vou dizer, não, o Palmeiras foi considerado o melhor time, né, do ano, aquela coisa toda, mas não tem como comparar, velho. O poder dos caras lá é muito grande. É muito grande. Eu, né, vou falar como corintiano, eu quero mais que a piada Se do Palmeiras exploda. continue, Continua. né? Mas que o Palmeiras tem um time muito bacana, isso a gente tem que reconhecer. Já que você está falando de futebol, você chegou a fazer algum trabalho em algum clube? Nessa parte Não. da seu Não, segmento? porque Não. no clube não tem muito. Não, nem né, para entrevista, essas paradas aí. Não é necessário. Não, porque a sala de imprensa lá, não, mas não. Infelizmente não. Legal. Tá, e pra você, qual a diferença do hoje, né? Eu sei que tem muita diferença de um analógico para um digital. Para as pessoas que não conhecem muito, o que o senhor poderia falar para você, né? Que você falou que não é pra falar Pô, assim, pelo foi amor mal. de Deus. Batatinha, pô. Vou me sentir velho, né, velho? Não, jamais, é por respeito. Mas assim, no seu ponto de vista, do analógico pro. Claro, tem muita coisa no digital que facilita, né? É que nem a gente tava conversando, ó, se você assistir, até o pessoal assistir, de você pegar o DJ Eric J e o Alok. Os caras até fizeram um vídeo disputando os dois, né? Foi. E o Eric J manja, só que ele é tudo na mão. Sim. O dele é tudo, né? Aquele vinil, sei lá. Agora o Alok não. Só que qual a diferença do Alok? O Alok ele tem um marketing que faz ele estar mais lá em cima. Só que o cara é tetracampeão de DJs. Mundial, né? Mundial. O Eric J. E não é tão reconhecido E não como é tão a Alok reconhecido. Pois é, uma coisa. É uma Que é coisa imagem, muito né? maluca. Os caras vendem a imagem, a publicidade, né? E assim como toda E é o que é profissão. vendido hoje, né? A imagem do digital. Mas assim, Por isso que eu como entrei toda nesse- toda profissão, ela tem uma evolução. Certo. Eu li outro dia que o governo, né, gasta não sei quanto lá, acho que chega a bilhão. Não tenho certeza, não vou citar o número exato para não ser injusto e não passar uma coisa falsa, uma fake news aqui. Certo. Mas o governo gasta muito dinheiro, sabe com o quê? Datilografista. Ô, louco. Caramba. Quem hoje usa máquina de escrever, gente? Eu não Sei. conheço. E não Eu não conheço. Não. E não pode mandar embora os caras, sabe por quê? Porque os caras são concursados. Uau, verdade. Caraca. Aí tem lá, né, o cara que é responsável por fax. Fax. Existe fax ainda? Acho que o único fax que a gente conhece é esse que eu vou passar um fax ali no banheiro, né? Acho que Ou é o então único um que fax hoje de conta, fala. né? É. Fax. Então, assim, existe a evolução e algumas profissões, algumas desaparecem, Certo. como datilografista, e a coisa vai evoluindo. É o que aconteceu com o DJ. Originariamente, o que era o DJ? O DJ era o locutor de rádio. Que ele pegava a música lá, vamos colocar lá fora nos Estados Unidos, ele mesmo pegava lá o vinil, colocava, vamos Sim. tocar tal música, não sei o quê. Vai rolar. Era o DJ. Aí quando vieram as discotecas, aquela coisa toda, o DJ, né, que era o cara que tocava as músicas, começou a ser o quê? Atração. Atração. Porque o cara começou a colocar também como um MC, que era o mestre de cerimônias. Sim. Ele trocava o disco e se comunicava com o povo, brincava e fazia aquela coisa. E o melhor DJ, né, na época, ele fazia o quê? Ele começou a ganhar dinheiro muito porque o pessoal ia nas baladas, nas discotecas dos Estados Unidos, aquela coisa toda, inclusive no Brasil, por causa do DJ. Ele animava melhor. Olhava a aparência dele, né? Isso. O cara Sim, né? conhecido. né? E o cara se comunicava artista. muito bem. Um artista. Exatamente. Era um Era artista. Era um artista. comunicador. Exato. Era um comunicador. E fora isso, tinha deles que, além de todas essas qualidades, ainda também virava pra caramba. Que virava também, né? Hoje é comumente conhecido, né? Que é a coisa lá. Mas virava, era o quê? Era o ato de você pegar um disco, virar o disco e colocar no prato. Sim. E fazer uma performance em cima. O scratch começou a aparecer, e começou a aparecer outras coisas, e as coisas foram sendo complementadas. Hoje, qual DJ que você conhece que trabalha com disco?
Só o Eric J. É raro. Diz que eu digo o LP, né? É. O vinilzão. São raros. É raro. São raros. Raro. Você vai lá nas festas dos anos 70, né, 80, você vai conhecer alguém. Aqueles engradados de cerveja, né, que o cara colocava o vinil lá dentro e fazia a playlist durante a semana inteira. E eu também tinha uma equipe que a gente rodava, aqui o ABC inteiro, fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Que da hora. Mas Legal. aí hoje o cara tem o pendrive, Tudo mais compacto. Nisso aqui, ó. O cara usa um... entendeu? Chegou a ter uma equipe de som pra Sim, festas? É. Fez aonde? Aqui Não, em Santo André. fazia Aramaçã, essas coisas? nossa, Época- fazia um monte de lugar. Tinha o Cartolinha, Ah. sei lá, Bochófilo em São Bernardo. Enfim. Caipilona? Não, Caipilona não. Mas eu ouvi falar no Caipilona Sim. também, né? Então, assim, Era igual uma chique show da vida. era uma coisa muito menor, porque a gente fazia muito nas casas. Final de semana, sim. tinha muito Bailinho de garagem, rolava. Exatamente, tinha Legal. muita coisa. E era uma época que essas equipes, vamos dizer assim, elas eram muito disputadas. Aí tinha aquela... Tinha as rinchas. Tinha a iluminação com as pastilhas lá dentro, que ficava piscando. Era muito tosco, velho. Mas era muito legal. Mas é assim... E era muito equipamento, né? Porque hoje elas são ativas, né? Eu não sei se eu tô ativa. Que antes que você tinha que colocar... Tinha o PA, né? Tinha o equipamentinho lá, você colocava os fios. Isso. Tinha várias coisas pra até Isso. chegar no outro negócio. Você chegava para montar, você tinha que carregar lá, você tinha que montar tudo e você de noite tinha que estar... Potência. Bonitão. Potência, tudo. Mano, imagina. Era Chegava muita 1 hora da coisa. manhã, você estava querendo dormir, que você estava cansado, que levantou 6 horas da manhã. Pra armar. Só que era o ápice da festa, era aquela coisa... E era onde você ia ganhar dinheiro. Sensação. Exato. E era bem bacana. E nas escolas, então, e fora, que era um jeito de você dar uma paquerada, fazer uma coisa assim. Né? Era a época do... Diferenciado. Era a época do piper com soda, né? Porque era todo Nossa, moleque, velho. Piper, mano. Escrevi. Piper com soda? Eu não Acho cheguei que ele a nem sabe tomar o que é tudo. piper. Nem sei mesmo. Eu acho que ele bebia outra coisa. é O isso que você bebia? É uma leite. bebida... Na época era mamadeira. É verdade. Vocês estão tirando, hein? Mas a gente tava conversando aqui também nos bastidores e o engenheiro de som técnico não é uma profissão. Conte Não um é pouquinho. regulamentado. Não é regulamentado. Não é regulamentado. Não existe conta uma um pouquinho. faculdade para Isso. fazer. Eu sei que existe uma faculdade em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas diploma, o cara é um técnico de som, é um operador de som, não existe. Tem as escolas, são cursos. Cursos, correto. Que a gente tem que entender muito bem a diferença de uma escola, né, estar graduado, de ser registrado no MEC, né? Sim. Algumas até o são, mas nenhum que sai dali vai ser reconhecido como um engenheiro na rua, como um médico, você entendeu? Não tem. Mas isso acontece só no Brasil. Lá fora tem esse reconhecimento Não, ou tem não? mais lugares, né? Que Tem acontece mais lugares. isso. Mas lá fora tem muita, assim, nos Estados Unidos tem, na Inglaterra tem, no México tem, na Bolívia tem, inclusive tem um amigo meu, o Rafael Lins, que está fazendo o curso lá, está se formando em engenheiro de áudio, né? E aí é uma coisa assim que entristece, porque o cara, para poder se formar, ele tem que sair do país. Sim. É o que eu falei, esse curso em Santa Maria, eu não sei como é que está, não sei se ainda tem e como é que é feito, não tenho maiores informações. Mas que eu saiba, parece que tinha uma outra cidade em Santa Catarina que também tinha, não vou dizer o nome que eu também não tenho certeza, Correto. mas no Brasil, que eu saiba, em Santa Maria que tem, nem sei se está ativo ainda. Lamentável, né? Muito, muito lamentável, porque todo mundo, eu posso dizer, vamos lá, não vamos generalizar, mas vamos colocar 90%, vem de experiência, vem de não uma coisa teórica, só prática. Certo. Né? Você vai pegando, você vai trabalhar, de repente, de auxiliar ou de assessor de alguma coisa, e você vai aprendendo na prática, vendo os outros trabalharem. Né? Isso é uma pura realidade. Vocês me lembraram de um tio meu. Teve um tio meu que não está mais aqui em vida, né? Faleceu faz alguns anos, mas ele trabalhou no consulado americano. Ele tomava conta dessa parte de som, lá de sala de reuniões. Ele começou na área de limpeza. Ele não tinha muita instrução e muito estudo.
Só que ele era um homem muito esforçado. Foi para essa área aí de cuidava do som e tal, né? Só que não tinha diploma. Né? Ele tinha, acho que, 4ª série, 5ª série, sei lá, não sei. Né? Mas ele cresceu muito dentro do consulado americano, né? Como um profissional, mas na prática. Mas é isso que acontecia. Vamos lá. Eu falei para vocês que meu pai era técnico de gravação da Vera Cruz. Eu não lembro o nome do dono da Vera Cruz, o cara que montou, o cara que fez de um sonho ser transformado em realidade. A nossa Hollywood brasileira, né, que era a Vera Cruz. Não vou lembrar o nome dele. Eu também. Mas enfim. E meu pai chegou a fazer curso na Itália, entendeu? Foi fazer treinamentos e foi aperfeiçoar na Itália com algumas coisas que a Vera Cruz passava. Mas desde aquela época, vamos lá, nós estamos falando de 1950. Meu pai trabalhou lá, eu tinha 7 anos, quando eu lembro, foi em 67, que eu nasci em 1960. E era uma coisa assim. Em 1960, era uma coisa que era no mesmo nível. Por quê? Se a gente for colocar a parte da população que sabia ler, era muito menor do que nós temos hoje. Né? Se a gente for fazer em porcentagem. E ninguém sabia inglês, não sabia nem. Então, era todo mundo no mesmo nível. A pessoa que se esforçasse mais, ela sairia na frente. Se destacava. Ela vai sair na frente. E o que aconteceu? Quando as coisas vieram depois, todo mundo que trabalhava com som, poucos falavam inglês. Então, o equipamento, você só podia aprender se mexer, se fosse na prática. Então, você tinha que se desdobrar, você ia trabalhar o final de semana, só que você tinha que ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado em cima do equipamento para saber como é que ele funcionava. Mas já tinha manual, tá? Mas o cara não sabia ler inglês. E o que adianta manual? Só a figurinha lá que estava o cara mostrando aquela coisa. Então, isso, a força de vontade fazia com que o cara ou ele despontasse na empresa, ou então ele ficava fazendo, carregar caixa, fazer montagem, aquela coisa. E o cara que tivesse mais interesse, né, ele ia se despontando. Ele ia, aquele cara ali, ele sabe para que serve aquilo, isso aqui, isso aqui. Então, ou então aquela coisa, eu não sei fazer tal coisa. Então chama o fulano que ele conhece tudo aí. Então esse cara, o patrão não queria perder. Não então queria ele ganhava mais, exatamente. tinha suas regalias, né? Exatamente. Né? Então, nesse tempo, isso valia muito mais. Por quê? Porque não tinha conhecimento nenhum, né? E principalmente de língua. Hoje a gente fala que é o inglês técnico, né? Muita gente hoje, a maioria, conhece pelo inglês técnico. Não que fale o inglês, mas o inglês técnico facilita muito. Né? Inclusive algumas palavras que foram incorporadas, né, no dicionário, no dia a dia da gente, dos técnicos. Business. Aí já é uma coisa, falando assim, do técnico. No né? meio técnico. No jargão técnico. Também. Muita coisa, mas muito. A maioria das coisas, entendeu? A maioria das coisas que se fala é do inglês, porque ficou mais fácil. O Fabinho, o diretor nosso, mandou aqui, quem foi os fundadores do Vera Cruz foi Franco Zampari e Francisco Morato Sobrinho, fundado em 1949. Exatamente. 72 anos. Você está vendo? Então... o Zampari veio na minha cabeça, mas eu não tinha certeza. Eu falei, vai que... Porque nós temos, inclusive, um teatro em São Paulo que chama Franco Zampari, né? Zampari. E foi muito um cara que deu engraçado. Um italiano que acreditava no poder da arte brasileira quando ninguém acreditava. Nem os brasileiros acreditavam, entendeu? Uma outra coisa, ali na Anchieta, ali no quilômetro 18, um pouquinho depois do quilômetro 18, tinha Escola Duque de adestramento de cães. Eu não sei se você sabe. Acho que eu já ouvi falar, mas... Você já ouviu falar? Eu vou falar para você o que acontece ali. Por que eu estou lembrando disso e me lembrei até. Tinha uma série brasileira, nos anos 60, que chamava O Vigilante Rodoviário. E era gravado ali. Por que essa Escola Duque? O pessoal, uma das estrelas desse seriado era o cão. Certo. Que era o lobo. E o lobo foi adestrado pela essa escola ali. Caramba, que louco.
E foi um seriado que muito sucesso na época. O primeiro, não sei se foi o primeiro seriado brasileiro, mas com certeza foi um dos primeiros, que inclusive era preto e branco, tal, não sei o quê. E o ator que fazia o Vigilante Carlos, se chama Carlos mesmo, e ele era realmente o vigilante rodoviário. Legal. Então era uma coisa muito bacana. Bacana. Me lembrei agora para falar Show. do lance do Franco Zampari acreditar na indústria nacional de filmes, Certo. mas nós tivemos aqui em São Bernardo também um fator, uma escola de cães que e era todo filmado por aqui, se não me engano. Fazia lá de Taubaté, aquelas coisas todas, mas era todo sediado aqui. Independente, era um trampo independente. Muito bacana, muito bacana. E é coisa da minha infância, né? Legal. Da hora. A diferença de para você se tornar um engenheiro e você ser um técnico de áudio, de som. Por exemplo, como que você se torna um engenheiro e deixa de ser um técnico? Porque são etapas, né? Sim. E eu acho que assim, intitular, né, esse título de engenheiro só quando você estuda. Tá, quando Você faz tem uma faculdade, você tem o diploma, correto. você está com o seu canudo lá, então você pode Sim. se Mesmo intitular. não sendo uma profissão, entre aspas, né? Não é uma profissão aqui no Brasil. Foi aquilo que a gente estava conversando no começo. Eu não sei, porque pelo DRT, técnico de som é o cara que conserta equipamento. Correto. Posso estar errado, mas ao meu ver isso aí é um técnico em eletrônica. Sim. Né? Não é simplesmente o cara que conserta o aparelho de som, porque Sim. o cara que conserta o aparelho de som ele tem que ser técnico em eletrônica primeiro, enfim. Mas assim, existe muita discordância nesse meio para falar isso. E sonoplasta, por exemplo, você vai tirar o DRT, você pode ter 5 categorias no seu DRT. Operador de som, técnico de som, sonoplasta, que basicamente é a mesma coisa. Então, né? são Sonoplasta numa ramificações. televisão, são ramificações. Sonoplasta, o que ele vai fazer? Né? Numa televisão, né? O pessoal que não conhece muito por os bastidores da televisão, o sonoplasta, ele vai receber, como exemplo, o Domingão do Faustão, quando era o Domingão do Faustão, lá na Globo, o cara recebia, o sonoplasta, ele recebia o LR que vinha da banda, Certo. tinha um outro operador de som ali mixando a banda, recebia esse sinal em LR na mesa dele, estava com os microfones de ambiência ali, soltava as músicas e as vinhetas. Correto. Esse é o trabalho do sonoplasta. Sonoplasta. Né? Mas, para ele ser no sonoplasta, aquela coisa toda, ele está fazendo o quê? Operando o som. Então, são denominações que têm e ramificações que têm algumas diferenças, mas basicamente é a mesma coisa. Sim. Fazendo uma analogia, televisão, né? Teatro, e o que mais a gente pode colocar? E o show ao vivo. Né? Tudo usa som, tudo aquela coisa toda, todo mundo tem os artistas, aquela coisa toda, mas são ramificações diferentes. Né? Então, tudo vai usando a mesma... são linguagens um pouco diferentes, mas basicamente a mesma coisa. Certo. Você pega um musical, tem um trabalho técnico absurdo em matéria de áudio. Cara, é muito estressante. O pessoal não tem noção do musical, o que o cara faz ali, o cara trabalha. Né? Às vezes, o musical tem, sei lá, 100 pessoas em cima do palco. E tem várias vertentes do áudio, que são os microfonistas, o cara que vai preparar todos os microfones no musical. O cara que vai preparar os microfones para os personagens, o cara tem que ser muito bom. Não é que o cara tem que ser bom, não. Ele tem que ser muito bom. Tem que Porque entender. o mesmo microfone que está num personagem principal, esse personagem principal saiu, ele tem que pegar aquele microfone e colocar em outro cara que vai entrar e vai fazer outra coisa, entendeu? Então, a sintonia, esse trabalho de equipe, tem que ser absurdo. Os caras têm que ser muito bem entrosados. E a coisa tem que ser muito bem ensaiada. Né? Eu ouvi uma frase outro dia que é o seguinte: se você vê o cara trabalhando, fazendo o trabalho dele, e aquilo parecer muito fácil, é porque o cara é muito bom. Exato, eu escutei isso também. Aí que prova que o cara é muito bom. O que o cara fizer e parecer fácil, cara, é porque o cara é muito bom no que ele está fazendo. E uma equipe, no musical, num show, você vai num show, é igual ao juiz de futebol. A técnica só aparece quando dá problema.
quando ocorre tudo bonitinho, ninguém nem lembra que existe. Verdade. E essa é a maior recompensa que a gente tem. Não aparecer e não ser lembrado. Demais. Ô, Batata, conta pra gente aqui, como que foi a sua experiência em trabalhar com grandes artistas do Brasil? Cara, o que eu posso falar para você? Eu aprendi muito, mas muito. E trabalhar com artistas, algumas pessoas rotulam como chatos, né? Eu falo que são exigentes. É a melhor coisa. Porque o cara que é exigente com os outros, ele é exigente com ele mesmo. Sim. E aí, se ele está subindo, e ele é muito exigente, você trabalha ali, ele vai puxar você para você crescer na sua profissão também. Você entendeu? Então, assim, uma das coisas, foi uma das coisas mais legais. Qual foi? Tem um que foi mais exigente, assim, que vem em mente, assim? Um cara que você falou, mano, ele foi exigente, mas aprendi muito com ele. Cara, eu trabalhei 20 anos com o Alexandre Pires, desde a época do Só Pra Contrariar. E o Alexandre é um cara muito perfeccionista. Ele é top. É muito perfeccionista. E, ao mesmo tempo, ele cobra muito da equipe. Mas muito. Então, ou o cara sobe com ele, né? O cara vai se aperfeiçoando e vai se reinventando, ou pede para sair. É simples a coisa. Porque é um cara extremamente justo, né? E cobra muito. Mesmo no meio do show, se tiver falha, ele vai cobrar no microfone. Mas, ao mesmo tempo, se ele errar, no próprio microfone, ele vai pedir desculpa para todo mundo. Então, é um cara que tem domínio do que ele quer. Ele tem um domínio, ele conhece muito bem. Ele é muito bem resolvido tecnicamente. É um cara que, musicalmente, não dá para discutir, que todo mundo conhece o cara. Você entendeu? Mas é um cara que é muito ligado, principalmente em novidades. Né? Eu acho que depois do Raça Negra, que o Raça Negra foi o precursor. Pioneiro, né? Pode ser nessa. E não para puxar o saco do Fabinho, mas é uma coisa. Mas uma coisa que a gente tem que ter. Dar louros, né? E dar os créditos a quem realmente teve a coisa. Então, o Raça Negra foi o primeiro que veio com a linguagem mais moderna, que modernizou o samba, né? O pagode. Ah, mas pagode, samba. Não interessa, amigo. É música popular brasileira. Exato. Né? Porque muita gente quer elitizar a música. Ah, eu sou MPB. Ué, mas tá lá popular, velho. Grande coisa. Vai fazer uma música clássica, que aí é outra história. Mas enquanto você fizer aqui, você está fazendo. Se você criticar um, você está criticando você mesmo. Você está na música popular brasileira. Agora, o que muita gente tem é inveja. Exato. Né? No Brasil tem alguma coisa muito estranha, cara. Você não pode fazer sucesso. Um artista está na ponta da linha, começou a fazer sucesso. Ah, mas é brega. Ah, isso aí não presta, isso aí é ruim. Então, assim, a inveja é muito grande. Incomoda muita gente, Muita gente, muita gente. Ele vai dar um jeitinho de desmerecer o seu trabalho, tentar desmerecer o seu trabalho. Né? E eu vejo isso como, porque fulano de tal, não sei o quê. Cara, você não sabe que a pessoa ralou. Você não sabe que a pessoa passou na vida inteira dele ali para ele chegar onde ele chegou. Exato. Tem muita gente que, antes de alcançar o estrelato, foi fazer um show de abertura para determinada banda que já estava no... E começou a trabalhar para lá. O cara do som chegava... Não porque o cara do som tinha preconceito nem nada disso. É porque é fato. O artista principal vai usar 40 canais. Ou 45 canais. Vão sobrar 3 canais na mesa. Isso hoje em dia, porque antigamente era pior. Eram 24 canais que o cara usava 20. Vamos lá. Nem para o artista de ponta, o artista principal, não tinha canal suficiente. Ainda mais para uma banda que vai se apresentar, que está não sei o quê. Então, muitas vezes o cara se sujeita a fazer uma apresentação não do que ele precisa, mas para aparecer ali. Sim. Né? E muita gente também fala, mas o pessoal da empresa de som não está dando nenhuma assistência, não está fazendo... Não é isso. É que não tem como tecnicamente fazer. Sim. E muitas dessas bandas e desses artistas que começaram a fazer aberturas de show, hoje são top de linha. Mas por quê? Porque ralaram, passaram muito apuro. E não foi fácil para ninguém. Sim. Nunca é fácil para ninguém. Ninguém chega no estrelato sem assim, pastar muito, velho. O termo é pastar, porque o cara tem que ralar demais, cara. Mas tem que ralar demais. Então, tem muito artista que... Nem digo artista, né? A produção do artista se esquece do que o artista dele passou. Né? Porque o cara também um dia foi lá e foi pedir
para poder tocar, Sim. ou estava tocando no barzinho, fazendo voz e violão no barzinho, e hoje o cara estourou. Mas aí, voltando ao lance do técnico, que é... Então, às vezes, o artista que vai fazer abertura, ele pensa que a empresa de som, o técnico, está desfazendo dele, está desmerecendo, está menosprezando. E não é essa a realidade. Eu sou um cara que muita gente criticava, falava, não, porque o cara aqui está impedindo, não quer que toque. Não, não é isso, não. É que eu me ponho na situação do artista. Que se não tiver uma base técnica boa para ele se apresentar, o cara está morto. Exato. Se o som não estiver legal, a iluminação não estiver legal, o cara vai virar chacota. As pessoas vão dar risada dele ali. Acaba com o cara. Exatamente. Então eu ficava revoltado, e fico revoltado até hoje, com a falta de condição que o cara merece para tocar, mesmo sendo uma banda de abertura que ninguém conhece. Aí que ele tem que ser muito melhor tratado, entendeu? Porque esse cara tem um talento excepcional, mas não vai ser reconhecido ali. Ele vai ralar muito e não precisava ser dessa forma. Então, você acha que essa é a diferença dos gringos estar mais à frente do que o brasileiro? Um dos motivos. Um dos motivos. Um dos motivos. Né? Porque existe não que seja mil maravilhas também, não. Não é isso. Sim. Mas a condição de se apresentar, principalmente quando... Vamos lá. As maiores bandas gringas sempre trazem uma banda convidada. Só que essa banda convidada tem um mínimo que ela precisa para se apresentar bem. Né? Aqui no Brasil, principalmente agora, né, na pandemia, está sendo difícil o deadline lá, o artista principal ter condição. Imagina o cara que vai fazer a abertura. Fala tudo, é verdade. Fica esquecido. Você entendeu? É muito complicado. E uma coisa que foi no Brasil, a coisa digital que você... Perguntou, né, qual era a diferença do analógico para o digital. Uma das coisas do digital que foi legal e ao mesmo tempo ruim foi que ela popularizou a coisa. Então, o custo do equipamento, hoje, baixou assustadoramente. O cara falou, não, mas é caro. Não, se você acha caro, você tinha que ser na hora do analógico, aquilo que a gente fala dos estúdios. Hoje, o cara tem uma casa legal, tem um poder financeiro um pouquinho legal, ele monta um home studio bacana com um resultado bom. Nos anos 70, digo até os 80, sem condições. Não existia isso. Não existia. O cara não conseguia gravar um disco na casa dele. Ele não tinha como gravar. Então, esse boom da música também se deve muito ao fato da popularização e da digitalização dos equipamentos. Porque antes você não tinha como gravar na sua casa. Mas tinha os cassetes de 4 pistas que você gravava. Quanto custava? Era proibitivo. Os microfones. Era complicado, né? Porque o microfone era uma fortuna. Hoje são caros, imagina isso. Nossa. Nos anos de 80 para baixo. Não tinha como. Então, assim, muita coisa apareceu a partir da digitalização. Né? Ficou mais popular. Barateou o custo de muita coisa. E com isso também teve o lado ruim. De muitas empresas começarem a aparecer sem a mínima condição técnica. Você entendeu? Uma mesa de som de bom porte custava lá seus R$200 mil. Hoje, com R$40 mil, o cara compra. Você consegue comprar uma boa. Você entendeu? Com R$150 mil, você compra equipamentos bons que você faz qualquer show. Só que com isso também o que acontece? A explosão de técnicos, né, que até tem como é que eu vou falar? Tem... como é que é a palavra agora? Que tem talento, mas não tem o conhecimento, vai muito. Tem muitos aí. Fora o pessoal que não encara como profissão. Certo. Tá se aventurando ali, né? Ele vai lá para estar com crachá para beber de graça, para Pra namorar, entrar no dar tchauzinho para a menininha que está ali. Para estar no meio dos caras. Exato. Não, aí você está falando que... Não estou generalizando. Estou dizendo que existem as pessoas que vão lá.
Aí o que acontece com isso? O cachê vai abaixando, porque ele vai para com qualquer cachê. Ah, Nossa, verdade. um técnico gabaritado aí que seja acima de qualquer suspeita. Ele cobra, vamos lá, R$10, não são esses os números, tá? Ok, Pelo menos. né? Mas cobra R$10, o cara vai cobrar 2. Então, além de tudo, ele não tem consciência que ele está acabando com o mercado. Tá E acontece desvalorizando. isso com muitas empresas também. Né, o cara foi lá e no suporte, né, na base dele, ele gastou lá, sei lá, 1 milhão. Aí o cara vai ali no que a gente chama de feita facão, vai numa caixa ali no marceneiro do lado lá, compra cada caixa por R$5.000, coloca qualquer falante, coloca qualquer coisa, e aí vai querer fazer um show que ele não tem capacidade de fazer, mas vai querer fazer. Aí uma empresa que seja boa, que vai fazer, cobra lá, de novo, hipoteticamente, R$5.000. O cara vai cobrar 500. E a gente, empresário, em qualquer setor, você tem um que custa 5.000. Aí tem outro aqui que está me cobrando 500. Bicho, a diferença é muito grande. Aí isso aqui vai dar problema, mas até aí já foi. Até aí, já ganhei meu dinheiro aqui. É isso aí. Você Daí entendeu? volta naquele outro assunto lá onde você falou que não tem regulamentação. A profissão. Onde não tem regulamentação, não tem fiscalização. Exatamente. Daí não tem. Né? Cada um dá o seu preço, Você, segue isso. Você quer ver só tem uma coisa assim. Você vai fazer uma consulta com o médico. O médico tem que estar com o CRM dele lá, bonitinho, aquela coisa. Se você desconfiar alguma coisa, você pode o quê? Entrar no site, dar uma olhada, ver se é o cara mesmo, né? Se não for o cara, você vai lá, chama o CRM e os caras vão É isso para aí. cima do cara. E na parte de eventos? Nós temos o SATED, né? Que seria o órgão. Mas e aí? Quantas vezes você ouviu falar que um evento, um musical de teatro, foi embargado pelo SATED por falta de DRT? Não tem. Nunca. Não tem. Não existe. Só os caras medindo decibéis, esse tá muito alto, não? Mas aí é Quando alguém te denuncia. Mas aí é a prefeitura, né? Sim. Que ali aí vem a lei do silêncio. Ah, lei do silêncio. Então, Aí a primeira vez o cara vai lá e recebe um fiscal da prefeitura, mas não são nem 10 horas ainda. O cara não sabe nem a lei, velho. Que a lei do silêncio não especifica horário. Pode ser meio-dia. Você se sentiu incomodado pelo vizinho, liga que o cara vai lá, tem que abaixar. Então tem uma série de coisas que você fica na mão. Fora que, claro que eu não sou o dono da verdade, mas o SATED não é nada mais, nada menos do que um apoiador de partido político. Ele não está preocupado com o cara que é associado dele ali. Estou dizendo agora o SATED. Ele não está preocupado com o cara ali. Ele está preocupado em ir lá na rua, levantar faixa e apoiar o candidato ou escrachar o candidato que ele não apoia. correto. É um partido político. É um braço do partido político. Tudo vira política aqui nesse país. Você entendeu? Porque antigamente tinha um piso salarial lá de cachê, aquela coisa toda, mas ninguém... Cara, por que o grande desafio do técnico é o seguinte, tem o SATED, que é o nosso sindicato. Mas por que eu vou me sindicalizar se não serve para nada? Ah, mas como que não serve? Quem fortalece o sindicato é quem está associado. Mas peraí, Qual o motivo? eu tenho aqui meu DRT, vou lá e vou cobrar meu cachê. Só que aí é o seguinte, vem um cara que está cobrando 1/3 do que eu estou cobrando. Se eu denunciar no SATED, não vai acontecer nada. Não vai. Vou falar assim, porque, como eu falei para vocês, muito tempo com o Alexandre Pires, eu tive a oportunidade de trabalhar fora do país um bom tempo. Né? A gente ficava numa cidade para fazer um show e outro. O show seria na semana seguinte. Ou, tipo, era sábado, outro show era na quarta-feira, então eu tinha muito tempo vago.
E eu sempre tive curiosidade. Aqui que eu fiz, o que eu fazia, eu ia nos lugares. A empresa que vai, quem é a empresa que vai fazer a sonorização? É tal coisa assim. Ligava para os caras. Pô, posso ir para ver o seu depósito? Chegava. Antes eu queria saber como é que eles montavam, qual era o sistema de trabalho deles. Porque a gente sabia, ainda mais nos anos 90, o método de trabalho deles era muito mais profissional do que o nosso. E eu queria saber que equipamento eles estavam usando, como é que eles faziam, como é que não faziam aquela coisa toda. Nós saímos do Brasil para, por exemplo, tocar nos Estados Unidos. Vamos dizer que ali em Miami o sindicato não é tão forte, não sei o quê, mas Nova York é fortíssimo, não é forte, não. É fortíssimo. Essa banda brasileira vai tocar aí, tem os técnicos, os operadores deles. Beleza. Só que é o seguinte, o contratante, né, o promotor do show, ele vai pagar um operador, né, tem um operador de PA, que a gente chama, que é aquele que fica no meio do ginásio, aquela coisa toda, operador de monitor e o de iluminação. Então, o que acontece? Ele vai vir, vai ter gente, tá, mas vocês vão pagar um operador de PA nosso aqui, um operador de monitor e iluminador. Vocês vão pagar. Ah, vamos usar o role, ok. Só que vocês vão pagar também um role nosso, aquela coisa toda. Então, assim, tinha que pagar para o operador deles lá, para um profissional deles. Né? Toda a equipe que a gente fosse levar, eles tinham que pagar a equipe lá de fora, como se eles tivessem... E eles ficavam trabalhando também, que eles estavam ali, qualquer coisa, eles estavam para dar suporte. Mas é obrigado você pagar o cara lá fora. Independente da coisa, aqui você chega de manhã, monta tudo, passa o som, faz o show e desmonta. Lá não. Não é assim, não. São Bagunçado. 8 horas. Então é muito comum lá, o cara que montou o equipamento não aparecer de noite, ser um outro cara. Sim. E quem vai desmontar é um outro cara. Isso é o normal. Isso é normal. E aqui no Brasil a gente faz, né, tudo isso. Mas aí, voltando, por que você está falando isso? Por causa do SATED. Nós não temos fiscalização. Ah, não, teve um musical que eles foram no teatro e deram uma notificação lá. Mas aconteceu. Nunca mais os caras voltaram. Não tem força, não tem autoridade para isso. Ah, tem, que está na lei. Faz. E para isso mudar, o que precisa ser feito? Política? Mudar o... Exatamente. Política. Eu acho que a gente tem muito disso aí, velho. Tem também. Tem muita política. É só política. Efetivamente não tem nada. Então não acontece. Eu para falar a verdade, já tentei me aproximar muitas vezes do SATED. Tenho amigos meus que eu tenho certeza que tem boa intenção, mas esbarra. Porque o cara não quer ser político. O cara quer trabalhar em prol da classe. Mas aí, velho... Ah, não, mas nessa pandemia juntou lá, fez arrecadação e deu cesta básica para um monte de gente que não sei o quê. É o mínimo. É o cara evidenciar, né, querer colocar uma propaganda no que é a obrigação dele fazer. Mas, efetivamente, ir lá, olha, eu quero... todos os contratos de grandes lá fora, vai sair, sei lá, uma banda grande aí. Imaginem qualquer banda grande. Tudo é contratado. Raça Negra. Raça Negra. Tudo é contratado. Tudo tem contrato. Nós vamos passar um ano, você vai trabalhar comigo um ano, você vai ganhar tanto nesse ano. Você tem essas obrigações e você vai ter isso. Perfeito. No Brasil, cara, ninguém faz um planejamento disso. E ninguém é contratado. Não existe. Triste, muito triste. Pois é, então eu não vejo, para o lance técnico de a gente poder moralizar a profissão da gente, eu não vejo muita luz assim, há pouco tempo, entendeu? É uma coisa que vai demorar muito tempo, eu não sei nem se vai vir. Se vai acontecer. Não, né? Porque os meios de comunicação, televisão, rádio, essa coisa toda, pô, aí é legal. Não. Você pega as maiores redes, as maiores rádios, aquela coisa, até tem.
mas os outros não. E eu acho que a partir do momento que você fizer isso para todo mundo, a coisa muda. Que, inclusive, a cobrança, né, de entrega vai ser maior. Então, realmente vai estar lá quem for bom. Hoje é quem cobra menos. Exato. Ô, Batata, tira uma dúvida minha aqui. Tô pensando aqui, né? Pra entrar hoje numa televisão, o profissional, ele tem que ter o DRT, Sim. né? Só que a profissão não tem DRT. Dá uma profissão, tem DRT. Tira o DRT. Sim. Mas tem uma formação para tirar o DRT. Sim, mas é E- isso que eu fico né? pensando e até o Como? papo da gente. Pois não é. tem lógica, né? Nenhuma. Você vai ter que fazer o quê? Você tem que fazer uma prova de trabalhos que você fez. Ah, tá. Então, Entendi. é prático, não é teórico. Tá. Entendeu? Quantos anos você tem de carreira? Vamos lá. Eu hoje, esse ano, eu vou fazer 47 anos de profissão. Nem 47. profissão não pode dizer, né? Qualquer um pode tirar o DRT, então? Desde Nessa que situação? prova que trabalhou em produções e em algumas. Sim. Qualquer um. É o que eu falo. O cara fala, pô, mas você pega um exemplo que é esse ridículo. Não é um exemplo ridículo. Eu falo médico, porque é uma profissão como uma outra qualquer. Não estou falando que o técnico de som tem a mesma responsabilidade do médico. Não é isso. Mas são profissões. Sim. Então, o médico precisa ter a faculdade dele para ele poder assumir, né? Um trabalho, abrir um consultório, trabalhar no hospital. O técnico não. Ah, mas o cara vai trabalhar numa empresa de televisão, ele tem que ter o DRT. Sim, mas a bancada do DRT, o que é? E a prova de capacitação, o DRT? É porque é dinheiro, né? E o DRT, ele vai atestar que você é um bom profissional? Que você sabe fazer o que você está se propondo? De que jeito? Exatamente. Ah, não, mas aí tem que dar um jeito, mas esse jeito não existe. É aquilo que eu falei. Nós temos cursos que, inclusive, são reconhecidos pelo MEC. Mas isso vai provar que o cara sai de lá sabendo? Né? Vamos colocar esse cara numa prova de fogo para ver se ele sai bem? Se ele sabe mesmo. E aí? E aí? Um médico, o cara estudou lá 5 anos. E você não vai Passou por uma experimentar. bancada, né? Passou pela bancada. Teve a prova de fogo dele. Exatamente. Ah, não, mas o cara ali aquela escola é boa. Ok, beleza. Né? Tem escolas boas? Tem, muito boas. Mas continua sendo... não Essa escola, ela é registrada no MEC e te dá o direito de pedir o DRT, e você sair com o número do DRT. Isso aí. Mas aí, e a capacitação? Como é que eu vou saber que esse cara está apto a exercer a função que ele está ali? Eu prefiro, né? Eu tenho uma empresa de som hoje. Vamos lá, eu tenho uma empresa de som. Eu vou contratar o cara que tem a DRT ou vou contratar o cara que trabalha há 10 anos nisso? Que trabalha 10 anos. Entendeu? Porque eu conheço o trabalho do cara. O cara que está saindo agora de uma escola que tem lá o DRT, eu não sei, velho. Ah, não, mas o cara é muito bom. Não sei. Ah, mas olha só. No teórico. Aí vamos lá. Esse cara é bom. Não, faz um teste com ele que você vai ver. Bicho, mas eu vou arriscar? Eu trabalho, vamos lá. Eu tenho uma empresa que estou fazendo uma prestação de serviço para uma grande empresa do corporativo. Eu vou arriscar colocar um cara que eu não sei como ele se comporta? É a mesma coisa que você pegar o seu filho e colocar num cara que você não sabe se é médico e deixar esse cara abrir seu filho. Exato. Tá maluco. Entendeu? Nossa, mas você leva aos extremos. Mas é por aí, velho. Tem um velho jargão da gente que a gente sempre fala. Você passa a vida toda construindo um nome. E basta 2 minutos para terminar com esse seu nome. Verdade. Exatamente. E a preocupação, eu tenho que ter... Vamos lá, vamos imaginar um cenário. Um show. Um show, vamos dizer, lá no Barretão. Quantas pessoas? Ali ao vivo tocando. 20 Barretão. mil, 20 Não, mil. o Barretão dá 100 mil pessoas. 100 mil pessoas? Aí você está com um cara lá que você contratou, tem o DRT. Teoricamente, ok. Dentro da lei.
O cara não tem condição nenhuma, acaba o seu show. Imagina, 100 mil pessoas. Barretão normalmente vão contratantes do Brasil inteiro, que tem as feiras agropecuárias, vão contratantes do Brasil inteiro para ver os shows que melhores se portaram, para poderem contratar. O cara acabou com o seu show. Você é ruim. Então, ou seja, a gente costuma falar que o PA, o show do cara, o PA, é o cartão de visita. E aí, meu irmão? Pior ainda, do monitor. Que vocês conhecem, né? Tem uma mesa de PA e uma mesa de monitor. Uhum. Antigamente você tinha as caixas, apitava e o caramba, aquela coisa toda. Aí você fala, o cara é ruim, tchau. Hoje, como é que funciona? Todo mundo de fone. Sim. E se o cara acabar com o seu show? Ó, aumenta pra mim minha voz. Ele aumentou a guitarra no seu ouvido. Ô, velho, aumenta pra mim a minha voz. Ele vai lá e aumenta a bateria. Você se irrita, o cantor não rendeu, a banda não tocou direito, atravessou. Acabou com o show. Acabou. E aí? Então, assim, uma empresa, ela vai contratar o cara que tem 10 anos ou o cara que está com DRT lá? Né? E, assim, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, você já tocou com Ferrugem, já trocou Sim. com... por exemplo, eu sei que tem uns reverb, sabe? Tem aqueles efeitinhos que alguns colocam, deixam de colocar. Isso vai do engenheiro? Ou às vezes é pedido? Ou é algo que vem já colocado para você? Eu vou falar para você assim, uma peça de teatro, quanto tempo eles ensaiam para ir para a estrada? O ano todo. Muito Até tempo, mais, se bobear. Muito tempo. Né? Poucas bandas fazem isso. Vou novamente falar do Alexandre, que é um cara que monta todo o setup dele, ele vai para, sei lá, vai para dentro do estância, monta o palco inteiro, a iluminação inteira, o som inteiro e ensaia isso. Então, os delays ali são ensaiados, os reverbs são ensaiados, aquela caixa que está rolando, ela está ensaiada, né? E tem vários artistas que fazem isso, entendeu? Vão para dentro e ensaiam. Mas quantos é assim? A gente são pouquíssimos que são dessa forma. Vou falar de novo. O gringo vai para dentro, monta o mesmo esquema. E existe o ensaio, só que o gringo vai sair de lá com tudo, né? O equipamento inteiro, o PA inteiro, tudo. Saiu de lá, vai entrar nas carretas, vai para o navio, vai para o avião e vai ser montado daquela forma. Ah, mas o cara quando vem para o Brasil mas tudo que tem que seguir o plano deles do jeito que está no mapa. Tudo é colocado assim. Está vendo essa caixa aqui, modelo tal coisa? Ela vai colocado a tantos graus lá em cima. Então você com falou, isso. tem milimetricamente. Exatamente, Né? exatamente. Eles são totalmente disciplinados, né? Você Segue na risca, tem né? que ser daquela forma. Será que isso é cultural, cara? Porque o brasileiro ele não segue dessa forma. É alguns, né? Eu acho que é Principalmente muito sim, né? mais financeiro do que cultural. Financeira, Financeiro. Vamos lá. condições. Mas tem muitos que também, que nem que você estava falando. Que tem... Desculpa te cortar. Não, você não vai. Por exemplo, uma gringa vai, passa o som, ensaia tudo. Aqui já não tem muito desse negócio. É. Querendo ou não, é cultural também, né? Sim. Quem passa lá é Sim. o Beck, né? Eu Que já vai lá vi passar o gente som, é o... que o cara quando- chega lá, passa o microfone do cara, Só beleza. De repente já vê o cantor, o cara pegou o microfone e... Mas cantando. isso não é nem cultural. É a forma que o cara encara o profissionalismo. Também, verdade. Falou tudo. Aí é uma outra história. Falou tudo, é verdade. É uma outra história. É como encara o Então, só profissionalismo. quer o dinheiro entrando, Aí ele vai lá, faz... você vai falar... Antigamente, eu sou de uma época... vamos lá, o artista não vai passar o som, mas a banda toda vai. Certo. Os caras da banda ficavam assim, velho, que hora que vai ser a passagem de som? Adianta lá pra gente ir lá tocar. Por quê? O músico, ele queria fazer o quê? Tocar. Então, assim, juntava ali, vamos passar o som. Legal, passou o som. Ah, tá tudo certo, beleza. Ó, de noite a gente vai trancar a mesa aqui. Ok. Aí o que acontecia? O cara ficava mais 1 hora lá, 1h30, tocando música. Ah, vamos tocar essa música aqui agora. Ah, vamos tocar Uma isso resenha. aqui agora. O cara toca assim, mas, pô, eu gosto de rock também, vamos tocar isso aqui e tal, não sei o quê.
E, às vezes, a banda do artista, eles formavam ali uma banda deles mesmos, para quando o artista não tocasse, eles faziam baile, aquela coisa toda, e eles aproveitavam e ensaiavam. O cara, às vezes, Entendi. tocava 3, 4 horas na passagem de som, porque é música, velho. Músico, me perdoa, vou fazer uma comparação que os caras podem não gostar, mas não entender. Não é chegar lá de manhã, trabalhar no corporativo, ou trabalhar em qualquer escritório, bater o cartão, chegar às 5 horas da tarde, nossa, eu não vejo chegar o final de semana para sair para beber aquela. Não, é outra história, velho. Exato. O sentimento é outro. Paixão, né? A Paixão. música envolve, né? Paixão. Não é um paixão. trabalho Isso forçado, que você né? tá falando é pura verdade. Não é porque o Fabinho e tudo, mas você lembra, né? Nós fomos no show do Raça Negra e eu fiz um vídeo. Mano, o Fabinho parecia uma criança. Ah, era Pois notório. é, cara. Ele Notório, parecia cara. uma criança. Mano, ele olhou pra mim assim que eu tava filmando. Mano, ele dançava, ele brincava, ele ia pro lado. Felizão, né? É difícil. Mas é isso. E aí que eu falo, nessas épocas, a banda ela formou uma banda. Eles iam ensaiar as músicas deles. Eles iam tocar as músicas deles. E outra, cara. O músico não terminou o expediente, bateu o cartão, vai embora, é outra coisa. Exato. O músico é músico 24 horas. Falou tudo. Hoje não é mais assim. Para você tirar a banda do hotel para o cara ir para cima do palco, é a coisa mais difícil que tem, cara. Tem um artista que eu, assim, acho o cara fantástico. E a passagem de som dele é de 4 horas. Tanto é que, normalmente, quando vai para passar o som, eles já ficam no lugar que o show vai começar, que é o Miss Satter. Ah, o Miss Satter. Cara, Nossa, sensacional. esse cara, Nossa, ele é top. ele vai para cima do palco, ele toca e o que vem na cabeça, ele passa o som inteiro. E é isso, 4 horas de passagem, acabou. Bicho, vai para dentro lá do camarim, que vai entrar daqui 2, 3 horas, começa o show ali e volta pro hotel. Essa é a essência do músico, velho. Sim. É o cara gostar de tocar. Tem é muito diferente. E assim, voltando pro lado técnico, quanto mais tempo a banda vai tocando, mais tempo você vai tendo de ajustar, de fazer as coisas, de conhecer, experimentar as coisas. Por exemplo, vocês me perguntaram do lance dos efeitos, aquela coisa toda. Sim. Eu sou um cara frustrado, tá? Sou frustrado porque tenho uma paixão e eu nunca consegui realizar, que Sério? foi trabalhar com banda de baile. Banda de baile. Cara, eu vou falar uma coisa. Existe laboratório maior do que banda de baile? Banda de baile, o cara vai Toca tocar o quê? Tudo. Toca tudo. Tudo. Não existe laboratório maior. Para o cara querer estudar e fazer a coisa dele, né? Estudar realmente. Bicho, o cara vai tocar sei lá, de rock. Ah, o pagode. Axé. Você entendeu? Vai fazer de tudo. Banda de formatura, tudo. Então, é um laboratório, tanto para músico, mas mais para os técnicos, que é absurdo, cara. É absurdo. Hoje tem várias facilidades para o técnico. O técnico pode gravar. A maioria das consoles digitais você consegue gravar em multipista. Então ele leva para casa e vai mixando, vai estudando e vai fazendo aquela coisa toda. Mas nada contra você estar no dia a dia e estar no 1, 2, 3 e está valendo. Uma coisa, tenho certeza, se a gente estivesse fazendo ao vivo hoje aqui, era um outro posicionamento. Sim. Exato. Tá, mas tá gravando, não corta, faz edita, tal, não sei o que, beleza. É a mesma coisa. No show, na banda de baile ali, não dá para falar, volta aí, vamos refazer Não isso. Não esquece. tem jeito, amigão. Não tem jeito, já era. Então você tem que estudar, mas com muita responsabilidade. Mas não deixa de ser uma baita de uma escola. Sim. Então, tanto para músico como para técnico, eu acho que a base a banda de baile é a base. E quantos artistas hoje aí que foram banda de baile? O Roupa Nova é um caso clássico. Né? Verdade. Roupa Nova eram os funks, né? Aham. E viraram o Roupa Nova depois de muito tempo, aquela coisa toda. O Rádio Táxi era a banda que acompanhava a Rita Lee, que era o Tutti Frutti. Aí o pessoal saiu e virou Rádio Táxi. Então, existe a coisa do cara estudar e colocar em prática tudo que ele estudou
durante. Ah, mas aí está usando o público Experiência, né? o público como cobaia. Não. É uma outra história, muito diferente uma coisa e outra. Mas eu vejo que muitos músicos hoje encaram como um emprego Só um normal. emprego só pra ganhar uma grana. Ah, Não pode, né? não gosta, tipo, não gosto de ficar preso em algum lugar, ou eu não quero E trabalhar não são desse todos. jeito. Aí eu vou fazer Sim. o contraponto. Sim. Hoje a coisa da produção também, essa correria, aquela coisa toda, às vezes, os caras chegam na cidade, o show é meia-noite, os caras chegam na cidade às 6 horas da tarde. Então, realmente, tem esse outro lado que a gente tem que pensar. Tem que pensar em todos, né, para falar. Mas é uma coisa assim, o cara chegar às 6 horas da tarde, tem que montar muito. Aí vem aquela coisa, não tem tempo de passar som, aí não vai ter mesmo. Né? Mas muitos usam essa como muleta. Não, mas a mesa é digital hoje. Não, do jeito que foi lá ontem, está aqui hoje. Pô, tal, não sei o quê. Aí a gente volta àquilo. Mas então por que o gringo vai passar o som? E outra, eles têm os melhores equipamentos, melhor material humano, né? Que eles não precisavam estar lá para fazer aquilo. É o amor, né? A diferença. Profissionalismo. E tem aquele feeling do profissional também, né? Sim, Pra ser diferenciado, né? sim. Com a Tá, digital isso é já total- não tem como. não é bem isso, ele facilita. No caso do cara que é muito bom, que tenha. Que seja bom no que ele está fazendo, o digital facilitou muito. Facilita. Facilitou muito. Facilitou, mas é o que eu tava falando com você, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha com esse negócio Sim. aqui, ó. Meu, o cara não precisou nem olhar no computador, ele já percebe um tom fora, sabe, um trajado diferente. O seu carro tem computador de bordo? Tem. Meu Tem. 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 Você deixa o piloto automático ou você vai dirigir? Não, sou fora. Sim. Você entendeu? E assim, você fazer som é um fenômeno físico. Sim. É um fenômeno físico. O aparelho está ali para medir, para fazer tudo tecnicamente correto. Mas o tecnicamente correto não quer dizer que vai ser agradável para o seu ouvido. A gente usa uma expressão que é assim, flat. Flat é o que é? Tudo no mesmo nível. Certo. Se você colocar o agudo no mesmo nível do grave, vai ficar chato. Ele vai ficar irritante, vai ser muito mais forte você ouvir o agudo do que ouvir o grave. Certo. Então, a parte de sensibilidade, isso nunca vai ser substituído. Ah, não, mas tem mesas hoje que faz uma auto-mixagem, né? Faz o auto-mixer, não precisa nem ninguém lá. Vai lá ouvir o que vai sair. Exato. Vai Porque ver. antigamente não existia isso, né? Era ouvido do Sim, sim. engenheiro, do técnico. E aquilo que a gente conversou antes de começar. Tecnicamente evoluiu bastante e te ajuda assim pra caramba, que você tem alguns ajustes para fazer no ambiente que você no ouvido você não vai conseguir, né? Você vai passar e vai voltar e não vai ser uma coisa que seja como é que eu falo? Exata. Então você usa, como eu falei para você, o Smart, você usa o Rita e outros softwares de medição para te ajudar. Mas é aquilo, é para te ajudar. Não é para você fazer daquilo o cabeça. Ele não vai te orientar. Quer Não dizer, é- ele vai não te é- orientar, mas ele não vai mandar em você. É o Não é contrário. regra, né? Não é Só regra. vai te dar um norte. Né? Exatamente, é uma bússola. Você está ali, mas você não pode ir por ele. Quem opera é você, amigão. Eu vejo muita gente vai fazer o som, tá lá fazendo PA, mas tá com o Smart do lado lá. Nossa, passou 2 dB disso aqui, não sei o que, vamos tirar aqui. Mas, velho, como é que tá para Mas você como ouvido tá aí? ouvindo? Esquece aqui, cara. Exato. Esquece. Tem uma microfonia que eu não estou conseguindo identificar. É outra história. Outras 500. É outra história. Né? É outra história. Ali ele te avisou, você vai lá e vai tirar para fazer alguma correção, aquela coisa toda. Mas como é que está soando a coisa? Por isso que no analógico a coisa era muito mais musical, era muito mais intuitiva. Você tinha que ter uma musicalidade maior. Né? Por quê? Porque você ia lá, ia no seu ouvido, você não tinha mais nenhuma outra ferramenta. Era no ouvido. Aí vieram os meu Deus. Desafinador? Não.
Perdi agora, já falei 3 vezes aqui, esqueci agora. Mas, enfim, vinham os analisadores de espectro e você tinha um norte ali, entendeu? Sim. Olha, isso aqui tá. Tem uma coisa que está agredindo, eu não estou gostando, mas eu não estou conseguindo identificar que frequência é essa. Ah, é ali, ó, dá uma olhada ali, vai lá e dá uma ajeitada. Né? É igual o multímetro. Sim. Sim. Pô, será que isso aqui está com 110, 220? Pô, eu não vou meter a mão lá para saber que eu vou tomar um choque. Então, Vai lá. aqui. Ah, então beleza. Então é uma coisa para te auxiliar. Legal. E não ser o seu nó, não ter o A minha poder direção, de falar para você tem que fazer isso. Não. A decisão é tua, velho. Uma direção. Os mais velhos, né? A gente costuma falar que a gente gostava do som quando a gente ouvia e não só via. Sim. Porque hoje Exato. a mesa digital, você vai mexer, vai aparecer um gráfico lá que vai mexer aqui. Exatamente. Nossa, mas tudo isso, porque antigamente você não tinha Não essa. tinha isso. Nossa, Só o que som eu via, tá né? bom. Nossa, que show. Tá da hora. Aí Chegou. ficou legal, Aí tal, fala, não sei o quê. Os equipamentos, todo mundo, né? E os equipamentos analógicos, todos, independente de qual marca seja, hoje viraram o quê? Tal dos vintage? Não, porque o equipamento analógico era maravilhoso. Não, era espetacular. Os caras, pô, que não sei o quê. Aí eu vejo, o cara fala fala bem de mesas de som, que a gente não queria nem ouvir, nem ver ela na frente da gente. E hoje são cultuadas, né? Colocaram num santuário lá, mas isso aí é uma porcaria, velho. Não, mas, pô, é analógico. Você entendeu? Então, assim, tudo. Como a gente tem. Passa um tempo, a gente vê os nossos heróis, né? O cara não tinha defeito, bicho. Né? O amplificador valvulado, né? Você tem um pré-valvulado para colocar na tua voz. Não, isso aqui é espetacular, isso aqui é não sei o quê, mas o que é aquilo? Pura distorção. Se você for medir eletronicamente, é errado. Né? Só o fato da válvula já distorce. É muita distorção. E aí o cara fala, não, mas isso aqui é maravilhoso. É um outro timbre. Sim. Mas não quer dizer que era o melhor que tinha na época, aquela coisa toda. Não é assim, não. Se você for medir por falta de distorção, por ser flat, por ser aquela coisa, o digital é muito mais preciso do que o analógico era. Com certeza. Sim. Né? O valvulado ele tinha os harmônicos pares e os ímpares. Os pares é que faz a coisa ficar agradável. Mas é o quê? Distorção. Então, se você for ver eletronicamente, distorção quer dizer o quê? É ruído. Sim. É uma coisa ruim. Mas é agradável para o nosso ouvido. Não pode, né? Né? E aí aquela coisa, você tinha prés valvulados que eram bons e custavam, sei lá, $20.000, $30.000. Aí o cara hoje fala de um que custava $20 como se fosse o melhor dos mundos, entendeu? Então existe muita coisa de saudosismo também nessa coisa do analógico. A gente tem que ser, tem que fazer a média da coisa, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, entendeu? Tem que dar uma Balanceado. Exatamente. Top. A gente vai falar só um pouquinho dos nossos patrocinadores, se você quiser tomar uma aguinha por enquanto. Beleza. Tá? Enquanto eu vou dar um pulinho ali no toalete. Eu tô um pouquinho apertado, então na próxima... Galera, você tem ouvido aí gente falar várias vezes sobre a LTW. A LTW, ela tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Eu costumo dizer assim, eu não estou aqui falando porque é um dos nossos patrocinadores. Eu tô falando porque eu tenho visto testemunho na vida de outras pessoas. Netinho de Paula, Falcão, Vitor Sarro, N pessoas famosas que estão investindo seu dinheiro na LTW. Porque com essa pandemia a gente aprendeu muito, correto? Nossa, e Se como? a pessoa que não estava preparada, educada financeiramente, com certeza ou teve que vender instrumento, vender casa, carro, vender um monte de coisa, na verdade, para conseguir passar esse tempo. Mas aquele que já era educado financeiramente, com certeza não passou por algum perrengue. Claro que não estava mais esbanjando, tem aquele que tinha antes. Então, para você também que está aí na sua casa, está precisando ou melhorar a sua área financeira, ou investir o seu dinheiro, ou mesmo trocar de casa. De repente você tem um sonho de ter uma casa melhor, uma casa maior, trocar de carro, trocar os seus equipamentos para os seus estúdios, de repente, não é verdade? Então tá aí, ó, desde o começo um QR Code. Então você abre a sua câmera agora do seu celular, aponta para esse QR Code, você vai entrar lá no site deles e vai aparecer lá, Papo Descontraído. Você vai colocar que você foi pelo Papo Descontraído.
correto? Vai colocar que você já tem um consultor e colocar o ID 104. Colocando esse ID 104, você vai ganhar um planejamento de objetivos. E através desse planejamento de objetivo, ele vai fazer com que o seu sonho, com que os seus objetivos sejam concretizados. Então, galera, além disso, eles têm um e-book que vai poder te ensinar, te levar a você a ter experiências novas. Então, galera, não deixe, também está aqui embaixo já o contato deles. Chamam ele também, se você quiser chamar eles no Instagram. Seguem eles, que lá tem bastante conteúdo para você aprender. Então, galera, LTW. Então eu tenho certeza que, como tem mudado a vida de muitas pessoas, ela vai mudar a sua vida também. Você tem contabilidade? Tenho. É importante, Demais. não é? É. Então nós vamos falar agora da JRV Contábil. Inclusive, ela é nossa contabilidade. Ela faz NPI, ela faz um monte de coisa. Então, galera, também está o contato deles aí de baixo. Chama o pessoal da Vanessa, a nossa amiguinha Vanessinha. E quando você chamar lá eles e falar, eu vi através do Papo Descontraído, com certeza ele também vai ter um desconto. Mas, galera, não perca tempo, porque eu conheço muita gente que ficou aí deixando de chamar um contador ou fazer as suas coisas. Depois, inclusive, eu sou uma dessas pessoas que eles me ajudaram depois com o tempo, porque eu tava com alguns probleminhas. E eles têm toda a solução para você. Então, galera, antes de você entrar nesse problema também, como eu entrei ou algumas pessoas entrem, então é mais fácil você já chegar neles, conversarem com eles. E eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar, tanto na sua área de trabalho, na própria vida, ou qualquer outra área que você precisar, pode chamar eles que eles têm algo especialmente para você. E daqui a pouco, nós já vamos terminar daqui um tempinho, você vai comer um salgado, que eu tenho certeza que você nunca comeu esse salgado na vida como eles. Mas assim, velho, eu dificilmente como fora de casa. Ah, é? Você viu o meu shape aqui, né? Fininho. Mas, ó, Gata Delícia. Galera, também tá aí o contato deles. Eles me mandaram um bolo no aniversário do meu filho. Vou Você falar não tem daqui a noção. pouco é meu aniversário. Aí, Ó, tá maravilha, vendo, ó? né? Pode mandar, Chama a né? Gata Delícias que eles vão preparar pra vocês, vão dar um brinde aí pra você. Com Tem desconto, Instagram, tudo. Gata Delícias? Tem Instagram também, tá aparecendo aí Legal. o Instagram, o Ótimo. telefone deles. Chama eles aí, galera, que eu tenho certeza. E fala que você ouviu falar aqui no Papo Descontraído, que pode ter certeza que além deles te darem um desconto, eu tenho certeza que eles vão te dar um brinde. Porque é aquilo que a gente tava falando. Eu já comi vários lugares. Só que, e conheço eles também, eu já fui até lá e conversei com eles. Eles fazem com amor. Você não tem noção, eles entregaram, cada detalhezinho que eles entregaram pra mim, ou quando eles entregam pra nós, você percebe no olho dele que é com amor. É personalizado, né? Pra cada cliente, né? Exatamente. Eles trabalham com personalizado Quando a pessoa mesmo. faz com amor, isso aí passa para o que ele está fazendo. Exatamente. A gente não sabe, tem alguma coisa diferente aqui. É o que o cara está fazendo lá com amor. É Eu o tenho sazão, certeza. né? É o tempero. É isso aí. Né? Então, eu vou só dar uma mijadinha também. pode ir lá. Aí você já faz umas Então, Batata, deixa eu te falar uma coisa, cara. Essa juventude que tá chegando hoje, você poderia dar um conselho pra eles, pra quem tá chegando na sua profissão, nessa área? Você tem alguma coisa que poderia falar pro pessoal? Cara, é muito difícil. É muito difícil dar conselho. conselho? É muito difícil, porque eu vou falar uma coisa. Meu pai costumava falar uma coisa para mim, que... Claro que eu era criança, a gente não entende muito, depois que a gente vai crescer, Sim. mas ele sempre falava que se ele pudesse passar a experiência dele para a gente, né, no caso eu, que era o filho dele, seria muito legal. Porque eu não ia passar certas coisas que ele passou. Sim. Né? E a mesma coisa que eu falo, como é que eu vou dar um conselho para o cara não passar determinada coisa, ou fazer isso, se toda a experiência é válida, vai enriquecer. Então, mesmo as ruins, o cara tem que passar, que é ali que vai criar cicatriz e vai entender por que não fazer aquele tipo de coisa. E talvez a trajetória do cara seja diferente. Exatamente. Até em si, né? Então, não, o cara não pode se ferrar. Você tem filhos? Não tem. Não tem ainda, Não. mas assim, o seu pai e sua mãe, eles te protegeram de uma forma, né? Sim. Que para você não se machucar, não cair aquela coisa, ó, não cai, não faz isso, mas você fazia o quê? Exatamente o contrário. Você corria, caía e se machucava. É isso aí. Ralava o joelho. Exatamente. Então, se a gente tivesse o poder de absorver, né, a experiência dos pais, a gente nunca ia ralar o joelho. Mas a gente tem que ralar o joelho para entender que aquilo é ruim, que não dá para correr, vai tropeçar, vai fazer aquilo tudo. Então, assim, é claro que você vai ensinar uma série de coisas, mas o que você passar mesmo de sofrimento vai servir para você crescer. Bacana. Sensacional. E assim, a única coisa que não pode deixar
é de ter Deus com a gente. Primeiro lugar. Cara... Tem isso- filhos? Você tem filhos? Tenho 4 filhos. Segue a mesma profissão que a tua? Não, o mais novo, sim. Ó, o meu filho, sim, que tem 40 anos, vai fazer... Na verdade, vai fazer 38. Ele segue. Minhas filhas... uma tá fazendo doutorado de... Como é que chama agora o curso que ela está fazendo? Meu Deus. Não é geografia, nem... Ela é professora? Não, ela... Caramba! Climatologia. Climatologia. Ela é formada em geografia e está fazendo climatologia. Está fazendo doutorado em climatologia. Que bacana, que É a legal. Pamela. A Paula, ela é administradora de uma rede não é de postos, é de uma filial de uma prestadora de serviços. Legal. E o Diogo é o meu filho que Que é o, trabalha na área também, que tem é o legado estagiário, né? caminho O dele. que vai seguir aí. O caminho, ele tem o caminho dele lá. Legal, bacana. A gente tem um quadro no nosso podcast, que é a parte de descontração. A gente vai fazer um bate-bola com você. Que bom. A gente vai fazer umas perguntas, você pode responder com palavras, o que vir na sua mente de bate-pronto. E essa água é sua, que você pode ficar à vontade. Oh, obrigado. Tomar, tá bom? A minha primeira, uma mesa preferida. Mesa de som, galera, tá? Aqui tá. Eu já ia falar cheia. Uma mesa preferida com lanches, com salada, com comida, com tudo. Uma mesa preferida. Waves, LV1. Uau. Você já trabalhou com Tiger, alguma coisa assim? Curte? Sim, É boa? sim. Ah, Inclusive o Emerson, que é um dos representantes, é o cara que tecnicamente é o cabeça da Tiger, é um amigo meu. legal. Agora é minha. Uma saudade. Meu pai. Boa. Mulheres no estúdio. No áudio. No audiovisual, no estúdio. Superiores. Show. Qual o seu Superiores. melhor momento? O que vai vir? Seu melhor show. Ah, velho. É muito difícil. Eu não diria o melhor show, o mais marcante. Né? Aquela coisa que você não estava lá, mas não acredita que estava lá. No Madison Square Garden. Show. Que aí você vai entrando naquele negócio, aí você passa num corredor, tem o Michael Jackson ali, Madonna, Shaquille O'Neal, tem o Purple, aí tem os caras todos lá, os Beatles. feras. Aí vai caindo a ficha, aí suas costas vão pendendo, porque né, você vai sentindo a responsabilidade. É uma coisa... Só quem sentiu, só quem passou é que sabe o que é, o peso que é nas costas. E cair a ficha de uma hora para outra da palavra responsabilidade. Demais. Jesus. Tudo. Esse sonho. é tudo. Cara, escolher um dentre tantos é complicado, mas é muito complicado. Assim, são tantos que você escolher um. Então um arrependimento, vai, pronto. Também. Não, são é tantos. o arrependimento do que eu não fiz. Show. Futebol. Coringão. Coringa. O Ivan. Uhum. Quem é o Ivan? Cara, é um cara que tenta seguir os ensinamentos do meu pai, né? E eu acho que um dos principais que ele me falou é não fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo. Uau. Entendeu? E tentar, claro que a gente é falho, mas tentar seguir o que Jesus deixou. Né? Eu, graças a Deus, eu consigo deitar e dormir, porque pode parecer piegas, eu acredito muito daquilo, né? De dizer que o meu melhor não dependeu do pior dos outros, entendeu? Sim. Eu tento fazer com que o que acontece comigo seja por merecimento. Perfeito. E a igreja para você?
cara é a casa do pai. É onde a gente tem que ter um respeito, onde a gente vai lá para renovar as energias, onde vai encontrar as pessoas que estão dizendo, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas vocês entrarem na igreja, ou o padre, para quem é católico, ou o pastor, para quem é evangélico, está falando uma palavra lá, que você entra assim, você fala, cara, ele está olhando para a minha cara e está falando para mim isso aí. Incrível, né? É muito, muito forte a coisa, né? E se você tiver um pouquinho de bom senso e souber interpretar, você vai tirar uma lição maravilhosa dali. E esse foi mais um Papo Descontraído. Pois é. Com o Ivan. Pô, Cara, mas muito foi obrigado. só isso mesmo? Foi muito Tinha obrigado. tanta coisa para falar, velho. Vai ter a parte 2, então. Todo mundo fala isso, é Já tão vai ter a parte gostoso dois. o papo, Pois que é, a gente porque tem- sempre fala, não, a gente vai ter outros, porque deixar para as pessoas assistirem mais, da expectativa, porque assim, eu tenho certeza que você tem muita experiência. Não. Fala você, porque Mas você vem, né, Ivan? Parte 2, né? a gente faz uma parte 2. Cara, Fechou. sempre. Pô, afinal de contas, assim, vamos lá. A gente está se conhecendo agora, né? Nós estamos nos conhecendo agora. Mas o maestro, realmente, não é porque ele está ali, não. Mas é um cara que eu tenho um respeito, assim. Todas as reverências que eu faço para ele não é da boca para fora. É que realmente primeiro, é um cara de Deus e é um cara que tem um coração. A gente olha para a cara dele e vê primeiro o coração para depois ver o cara. Entendeu? Musicalmente, como músico, é acima da média. Sem sombra de Né? dúvida. Aquela coisa do cara ser. E aí que eu te falo, é um cara que passou todas as experiências, aquilo que eu estava falando, né? de o cara ter que passar por experiências ruins também para poder aprender. Exato. E eu acho que o Exatamente. grande segredo é você tirar o melhor mesmo dessas experiências ruins. Você tirou ali, você fala, pô, isso aqui não vai acontecer mais comigo, por pior que possa parecer. É a história de você sempre ver o lado bom de uma coisa ruim. E você vai levar para a vida toda. Ah, eu vou ligar esse equipamento aqui, eu vou ligar ali na tomada. Putz, queimei, tiraram 110 a 220. Nunca mais vai acontecer na sua vida. Exato. Exatamente. Nunca mais. Então, ao invés de ficar xingando não sei o quê, vai dar um jeito, funciona, e você sabe que nunca mais você vai andar com um meterzinho no bolso, Verdade. ou aquele testa-cabo, você vai... Exato. Então, assim, a única coisa que você não consegue voltar atrás é na morte. E isso não depende de você. E a gente sabe que quando a gente nasce, a única coisa que a gente sabe é que vai morrer. É isso aí. Exatamente. A graça é o meio do caminho. Sim, é isso aí. Mas é assim, inclusive, para o lance lá das pessoas que são novas, aquela coisa toda, tem um monte de coisa que o cara hoje fala muito do quê? Plugin, né? Aí você vai falar com o cara, eu não uso plugin. Como não usa plugin? Você usa plugin? Não usa. Você usa a mesa analógica? Não, então você usa plugin. A mesa digital aí é plugin. Esse é um plugin. Então, um monte de coisa. Aí eu já vejo o cara, não, mas o plugin que eu comprei, coloquei ali, o plugin é ruim. Ué, por que é ruim? Porque eu coloquei o plugin lá, muda o som, aí vem um ruído, um chiado. Então, assim, a falta de compreensão, o que é o plugin? No caso de compressores e for fazer essas coisas. Primeiro, o plugin é a emulação do hardware, daquele equipamento. Se você quer um 1176, que é um equipamento dos anos 50, ele vai ter o chiado, ele vai ter o ruído, ele vai ter rame. Então, o cara que emulou aquilo, ele tirou uma xerox do coração daquele equipamento. E ele tem que colocar esse coração, reproduzir esse xerox ali onde está. Então, ele tirou, colocou lá, você insertou o plugin na mesa. A característica de áudio do plugin, o ruído, aquela coisa toda, vai ter que vir tudo. Pô, mas eu coloquei e mudou o som. Mas, graças a Deus, é para mudar o som. E eu vou falar para você, outro dia eu tomei porque eu tenho um equipamento que é o Avalon 737. Pô, eu não vejo nada demais. Eu mesmo sempre falei, não vejo nada demais nesse aparelho. Ele, para mim, é sem sal. Ele não faz diferença aqui, não sei o quê. Aí um cara falou, pô, Batata, mas esse que é o caso. No caso do 737, ele é transparente. Ele não tem coloração. Aí, pum, cai a ficha, você fala, pô, é verdade. Sensacional. Show. Muito obrigado. Então, Galera, Esse vocês foi- viram a experiência. Isso é pouco pelo aquilo que ele tem ainda para nos informar. Mas tá gravando ainda? Tá gravando. Esse foi mais um podcast Papos Muito obrigado. Contraídos Esse com foi mais Obrigado um a Ivan vocês. Aragão. podcast Papo Descontraído. É nóis, galera. Obrigado. Valeu, Obrigado a Ivan. vocês. Obrigado. Mano, que